vezes os alunos perguntam, mas quando é que a gente usa get? Vocês não têm noção de como é difícil responder uma pergunta como essa. Quando é que usa get? O get, a gente costuma chamar ele de coringa do inglês. Então, tem uma brincadeira que a gente diz assim, você não sabe que verbo você vai usar? Então, usa get, tá? Porque assim ele meio que serve para tudo. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, tem os dois lados dessa história. Apesar da gente ver hoje o uso do get, não esperem decorar o uso de get. Tá? Isso é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente estuda e assim, não, agora eu sei, agora eu não vou mais errar, né? Porque eu estudei o uso do get. Então, o que deixa o get assim tão misterioso é porque é muito uma questão de uso. A gente vai ver, são muitas expressões que a gente usa, que aí você não tem necessariamente uma regra do porquê vai usar, mas simplesmente é o que a gente usa nesse caso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só... Ok. Então, primeiro vamos entender o verbo, né? O verbo, então, a conjugação do verbo é o to get, passado got, e a terceira coluna, o past participle, gotten. E aqui a gente já tem uma coisinha interessante sobre o get, que essa conjugação, to get, got, gotten, ela é a conjugação no inglês americano. Se a gente estiver falando, por exemplo, no inglês britânico, a conjugação desse verbo muda para get, got, got. Ele repete o got duas vezes, não tem esse gotten no final. Então, às vezes a gente vai ver uma frase e tá lá got, e a gente fica assim, mas está errado. Não, é porque é inglês britânico, né? Então, a gente vai ter que cuidar, porque pode ter essa diferença de conjugação do verbo to get. Como que a gente conjuga, então? Presente, né? I get the bus, eu pego o ônibus. Passado, I got the bus, eu peguei o ônibus. E futuro, I will get the bus, eu pegarei o ônibus. Se a gente estiver falando em tempos contínuos, em ações progressistas, que está em progresso, então a gente tem I am getting the bus, eu estou pegando o ônibus. I was getting the bus, eu estava pegando o ônibus. I will be getting the bus, eu estarei pegando o ônibus amanhã. Também a gente pode usar com would, I would get the bus, eu pegaria o ônibus. I should get the bus, eu deveria pegar o ônibus. E aqui embaixo, acho que não sei se vocês conseguem ver, tem ali I could get the bus, eu poderia pegar o ônibus. Então, eu fiz aqui só alguns exemplos, não são todos os exemplos de possibilidades de conjugação do get, só algumas ideias, né, para a gente ver como que o get vai aparecer. Ok. Então, aqui diz assim, the verb get can seem quite confusing. Então, ele pode parecer, o verbo to get, pode parecer um pouco confuso. You can hear native speakers use it in almost every conversation. Então, a gente vai ouvir falantes nativos usando o get em todas as conversas. É um verbo que vai ser muito usado, principalmente por essa questão que a gente vai ver agora, que ele tem múltiplos usos. Então, acaba que realmente as pessoas usam muito. E aí vem aquela nossa questão que a gente tem o hábito de tentar traduzir o get, né? E aí fica confuso, por quê? Porque se você usar uma tradução, de repente você ouve uma frase, aí você traduz, aí você ouve uma outra frase, essa mesma tradução não fecha mais, né? Então, é um verbo muito dinâmico. Então, it is well known to most students of English
because it has many different meanings and uses. Então, é um verbo conhecido, é um dos primeiros verbos que a gente aprende, né? Justamente porque ele tem muitos significados diferentes e usos diferentes. Not only does it have a lot of meanings on its own, but it also several more when combined with a preposition or adverb to create phrasal verbs. E aqui a gente tem um segundo detalhe do uso do get, que, primeiro, o get por si só, ele já tem vários significados. E ainda a gente tem aquele segundo detalhe do inglês, que é a combinação de verbos com preposições, e que aí a gente muda o sentido, né? No caso que a gente está falando de phrasal verbs. Então, quando a gente combina um verbo com uma preposição e cria, então, um terceiro, um significado diferente. Então, o have tem isso, né? Tem essa questão de que ele vai... Deixa eu organizar aqui. Ele tem vários significados sozinhos, só o get, e ainda quando eu combino ele com preposições, eu vou ter mais uma gama diferente de sentidos. The best way to learn all the different meanings of get is to do so gradually. Então, isso é uma coisa que a gente vai masterizar o uso do get com o tempo. Como eu falei, por mais que hoje a gente vá dar uma passada assim geral no uso do get, é só com o tempo, com o uso, ouvindo expressões, que a gente vai pegando o uso, né? Em diferentes usos do get. O que a gente pode levar da aula de hoje é que a gente tem que ter uma mente mais aberta quando a gente pensa no verbo to get. Não dá para a gente tentar traduzir sempre da mesma maneira, porque não vai funcionar. É a gente levar ele de boa e tentar entender sempre pelo contexto. Então, primeiro, né? What does get mean? O que o get significa? Um dos usos do get é essa ideia de acquire, buy, come into possession of something, obtain. Então, é o sentido de pegar, de ter, né, de comprar alguma coisa. Então, exemplo. I need to get some files from the archives. Eu preciso pegar algumas pastas, alguns arquivos. Então, to get com essa ideia de obter alguma coisa, de pegar. Tipo, get the book, pegar o livro, essa ideia, obter alguma coisa. Então, can you get some paper? Você pode pegar papel. She got a lot of paintings. Ela pegou, obteve, né? Muitas pinturas do seu tio. They got a new pet. Eles pegaram um animal de estimação novo. Got no sentido de adquirir algo. Obter. Get your results the next day. Pegue os seus resultados no dia seguinte. Get no sentido de obter. I got my computer at the Apple Store. Eu comprei, né? Eu comprei o computador na loja da Apple, tá? Então, todos esses exemplos aqui, eles têm a ideia do get no sentido de pegar algo, que de repente seja o sentido mais simples e de repente mais usado do get. Tipo assim, get your books, pegue seus livros, né? Então, essa é a ideia do get. I'm gonna get some milk, vou pegar leite, né? Nessa ideia de adquirir, comprar. Come into possession é ter algo, posse de alguma coisa. Primeiro significado do get. A gente também pode usar o get no sentido de receive, como receive a present, or obtain attention, receber atenção, ou até mesmo earn, que earn é no sentido de você ganhar algo
porque você trabalhou por isso, tá? O earn tem essa ideia de ganhar no sentido de ganhar se ganhar dinheiro, por exemplo, não ganhar na loteria, mas ganhar porque você trabalhou e então recebeu, né? Vamos usar, acho que recebeu fica melhor, tá? Então, além do get no sentido de pegar algo, obter, a gente também tem a ideia de receber algo. Então, exemplo, I got some clothes for Christmas. Esse got some clothes é eu recebi, eu ganhei de presente roupas no Natal. His movie got a good review. O filme dele recebeu boas revisões. Então, nesse caso, esse got é no caso de obtain attention. Né? Alguém foi lá, assistiu o filme, né, e escreveu sobre ele. I got some books from my girlfriend. Eu ganhei, né, livros da minha namorada. Esse ganhei é o receive a present. What would you like to get for your birthday? O que você gostaria de ganhar no seu aniversário? Então, veja que quando a gente está falando em relação a presente, é muito comum o uso do get. What do you want to get for your birthday? O que você quer ganhar no seu aniversário? I got a book for my birthday. Eu ganhei um livro no meu aniversário. Então, o passado do verbo. Did you get my email yesterday? Esse did you get my email? Você recebeu o meu e-mail ontem. She got a beautiful necklace for her birthday. Ela ganhou um colar, um lindo colar no aniversário dela. I get $7 an hour. Eu recebo, no sentido de ganho dinheiro, $7 a hora. Ok? Então, no sentido de receber e receber presentes. Acho que eu pulei um. Ok, aqui. O get também pode ser usado no sentido de chegar a um destino, tá? Então, she got home at 7. Ela chegou em casa às 7. She didn't get to Chicago until after midnight. Ela não chegou em Chicago antes, até um pouco depois da meia-noite. Então, aqui, nessas ideias aqui, a gente está falando de chegar a um destino. I got to work late. Eu cheguei no trabalho tarde. I won't be able to get there until later. Eu não poderei chegar lá até que seja um pouco tarde. She got to work an hour late. Ela chegou ao trabalho 1 hora atrasada. They left at 4:30 and got home at 5:30. Eles saíram às 4:30 e chegaram em casa às 5:30. When do you think you'll get there? Quando você acha que você chegará lá? Tem uma pergunta que a gente usa muito. How do we get there? How do you get here? Como você chegou aqui? E esse como você chegou aqui tem muito essa ideia de qual é o meio de transporte que você usou. Então, a gente vai viajar. How do we get there? Como que nós vamos chegar lá? No sentido de qual meio de transporte a gente vai usar. Também a gente usa a ideia, o get no sentido de bring, de traga alguma coisa. No sentido de go and bring. Então, você vai a algum lugar, vai pegar e vai trazer algo para mim. Ou take back, que é pegar de volta. E, normalmente, nesse caso, a gente vai ter que ter o que ou quem vai trazer para você. Então, get me those books. Pegue para mim. Get, você vai lá, vai pegar e vai trazer para mim. Get me those books over there, please. Pegue aqueles livros para mim lá, por favor. Could you get the wine? Você poderia pegar o vinho? Let me get the shovel and we'll go to work. Deixe-me pegar a pá e vamos ao trabalho. I'll just get my phone. Eu acabei de pegar o meu telefone.
And then I'll just get, eu só vou pegar o meu telefone, and then we can leave. E nós podemos sair. Que é o go and bring, né? Eu não estou com o meu telefone, eu tenho que ir lá, pegar e trazer ele comigo. Can you get that book for me? Você pode pegar aquele livro para mim? É mais ou menos a mesma ideia dessa primeira frase. Mais um uso do get no sentido de become. E esse é interessante que, para nós usamos essa ideia de está ficando alguma coisa, está ficando tarde, está ficando frio. Então, esse está ficando, em português, tem essa ideia de se tornar, de become, de uma coisa estar mudando, né? Tá se tornando. Então, to change into a state, tá mudando para um estado. Está de um jeito, está mudando para outro estado, né? E normalmente a gente usa isso com adjetivos. Então, vamos pegar o adjetivo cansado. Eu estou mudando o estado que eu estou para o estado cansado. Então, eu vou dizer o quê? I am getting tired. A gente usa muito, eu uso muito, né? I'm getting older. Eu estou mudando o estado jovem de agora para um estado velho. Então, I am getting old. Estou ficando velha. It is getting cold. Nessa época do ano, o clima ele está se tornando frio. It is getting cold. Ok? Então, a gente usa o get nesse sentido. Exemplo. He got annoyed. Ele ficou zangado, incomodado. When he heard the bad news. Quando ele ouviu as notícias ruins. Então, he got. Ele estava num estado e ele ficou zangado. It must be getting more serious. Deve estar ficando mais sério. A situação está de uma determinada maneira e ela está se tornando mais séria. Janice has gotten much more open in her attitudes. Então, a Janice não era uma pessoa aberta, mas ela está mudando, tá? Está mudando de estado, então, she has gotten much more open. Ela está ficando muito mais aberta em suas atitudes. Please don't get angry with me. Por favor, não fique zangado comigo. Quer dizer, você não está zangado e eu não quero, nesse caso negativa, né? Não quero que você mude o teu estado para zangado. It's getting colder. Está ficando mais frio. Put on your jacket. Coloque o seu casaco. You can get better at English by practicing. Você pode ficar melhor no inglês praticando. Então, você tem o teu estado aqui, você pode ficar em um estado melhor praticando. O get também tem essa ideia de experiência, experimentar alguma coisa. Isso a gente pode estar falando tanto de estado físico como de estado mental, né? Ou experiências físicas e mentais. Quando alguma coisa te afeta de uma forma mais forte. Então, I got an idea. Eu tive uma ideia. Isso, no caso, é um processo mental, né? Então, um estado mental. I got an idea. She gets vertigo when she looks out the window. Ela tem vertigem, né? É uma experiência, uma física que muda. Ela tem vertigem quando ela olha pela janela. They get notions when they drive. Eles ficam nauseados quando dirigem. Peter got frightened. Ele ficou assustado by what he thought was a ghost. Por aquilo que ele achou que fosse um fantasma. That film really got me. Aquele filme mexeu comigo. Então, teve um efeito forte em mim. Então, vocês estão observando que aqui a gente tem várias situações diferentes, né? E o mesmo verbo, né? Mas indicando
ideias diferentes. Além disso, a gente usa o get também quando a gente fala em fazer pontuação. Nós estamos falando de pontos, né? Então, ativa point, alcançar um ponto ou um objetivo. Quando a gente fala em score, a gente está falando em pontuação de jogo mesmo, sabe? Fazer uma determinada pontuação. Nicholas got a 70 on that extremely difficult golf course. Então, golf course é uma pista de golfe. Então, ele conseguiu 70 pontos, provavelmente, né? Não está dizendo que são pontos, mas a gente entende, né? Que ele fez 70 pontos naquela pista de golfe mais difícil. The Brazilian team got 4 goals. O time brasileiro fez 4 gols. Então, tem essa ideia de fazer, né? Mas a ideia de fazer o quê? Fazer pontos, né? She got 29 points that day. Ela fez 29 pontos naquele dia. Anthony got 12 rebounds during the game. O Anthony conseguiu 12 rebotes naquele during the game, naquele jogo. Também a gente usa o get no sentido de contract, e esse contract é de contrair, principalmente quando a gente está falando em doenças, né? Então, contract ou take, be stricken by an illness, ser acometido de uma doença. Fall victim to an illness, né? Cair vítima de uma doença. Então, he got a horrible disease. Ele pegou uma doença terrível. While he was traveling, enquanto ele estava viajando. He got pneumonia. Ele pegou pneumonia. And had to go to the hospital. E teve que ir ao hospital. He got a cold from Tom. Ele pegou um resfriado. She got a cold. Ela pegou um resfriado do Tom. Unfortunately, infelizmente, I got ill from drinking the water while on vacation. Eu fiquei doente por tomar água enquanto eu estava de férias. He got a cold last week. Ele pegou uma gripe na semana passada. Essa ideia de pegar uma doença. O get também pode ser usado to induce, stimulate, cause, make someone do, cause to act in a certain way. Always followed by an object. Então, aqui é quando você vai induzir alguém a fazer alguma coisa, estimular alguém a fazer alguma coisa, causar que alguém faça alguma coisa. Então, que é essa ideia? Fazer alguém fazer algo, né? Então, my children finally got me to buy a computer. Então, os meus filhos finalmente conseguiram me fazer comprar um computador. Então, por isso que fala em followed by an object, seguido de um objeto. Eu tenho que dizer quem vai fazer quem fazer o quê, ok? My wife got me. Então, a minha esposa me fez, né? Got me fez prestar atenção ao palestrante. The class got the teacher. Então, a turma fez com que o professor postergasse o teste. I wish I could get them to take me seriously. Eu gostaria que eu pudesse fazer com que eles me levassem a sério. Então, nesse caso, veja que a gente sempre tem, ó, got the teacher, get them, sempre vai ter um objeto, né? Porque alguém vai estimular alguém, né? Ou vai causar alguém a fazer alguma coisa. Também nós temos o get no sentido de take or catch, no sentido aqui de transportes, né? Então, pegar o trem, eu posso dizer, she gets the train to work every day. Eu poderia usar o take também, she takes the train to work every day. Poderia usar o catch, she catches the train to work every day. Então, esses três verbos podem ser usados
no sentido de pegar um meio de transporte. We can get a cab back to the hotel. Nós podemos pegar um táxi para voltar ao hotel. We got the 5:55 train to New York. Nós pegamos o trem das 4:55 para Nova York. O sentido de buy, a gente viu lá no começo também, acho que foi a primeira opção que a gente viu, que o obter, né? Mas assim, aqui mais especificamente a gente usa no sentido de comprar mesmo, né? We must get some milk. Nós temos que pegar leite. Pegar leite no sentido de comprar o leite. There isn't any left. Não tem mais nada, acabou. Shall we get some fruit too? Nós devemos pegar fruta, no sentido de comprar fruta também. E o sentido de understand, de entender. Tá? Então, I didn't get what he said. Eu não entendi o que ele disse. Did you? Você entendeu? He got the joke. Ele entendeu a piada. But I didn't. Mas eu não. Do you get the lesson? Você entendeu a unidade? Do you get it? Você está entendendo? He got it and began having success. Ele entendeu e começou a ter sucesso. Do you get what he means? Você entende o que ele quer dizer? Então, quando eu quero perguntar se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, você, do you get it? A gente usa muito mais no presente do que no passado. Em português é mais comum a gente pensar assim, você entendeu? No sentido de passado, né? Normalmente a gente usa, você entendeu? Né? E em inglês é mais comum a gente usar, do you get it? Do you get it? Ou posso usar também, did you get it? Mas é mais comum usar no presente. E esse é um outro get no sentido de pegar você para vingança. Eu vou me vingar de você. Essa é a ideia de vengeance. Você fez alguma coisa, mas eu vou me cobrar disso, do que foi feito, né? Então, I'll get them, vou pegar eles, no sentido vou me vingar, né? That will get him good. Isso vai get him good, a gente vai fazer bem para ele, né? Ele vai aprender uma lição com isso. This time I got him. Desta vez eu peguei ele. Just wait until I get you. Só espera até eu pegar você. Isso parece coisa de mãe, né? Just wait until I get you. Deixa eu só te pegar. Make something happen. Fazer com que alguma coisa aconteça. You should get your hair cut. Você deveria fazer, né, com que alguém corte o seu cabelo. It's really long. Está realmente longo. We're getting the car checked. Nós vamos fazer com que o carro seja checado, né, vistoriado antes das férias. Então, to get alguma coisa e aí um verbo. Então, we should get your hair cut. Né? Eu vou fazer com que o seu cabelo seja cortado, com que o carro seja checado. So, muito bem. Isso é tudo? Não, não é tudo, mas é o principal, tá? É o principal quando a gente fala de sentidos do verbo get. Então, a pergunta é, when and when not to use get? Porque, eu lembro que eu comentei ali no catch, no take e no get. Get the bus, catch the bus or take the bus. Quando que a gente deve usar o get? E quando a gente deve usar o buy, o receive, o earn, o understand, ao invés de usar o get. Então, in most cases, we can choose whether to use the traditional verb or get as an alternative. Então, normalmente, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Não há uma regra, né? Não,
Em tal frase é melhor usar o by. Em tal frase é melhor usar o get. Não. But native speakers tend to prefer using get whenever possible, especially when speaking. Então, os nativos, falantes nativos, normalmente preferem usar o get. Por isso que a gente ouve tanto. Porque, às vezes, ao invés de usar by, eu vou usar o get. Ao invés de usar understand, eu vou usar o get. Então, vou usar mais o get, principalmente na fala. When you write in a formal context, it's better to avoid using that. Então, se eu vou escrever, e aí vem a questão, quando a gente vai ler, vocês vão ver que a gente vai ouvir muito mais, ler muito mais, o understand, o take, o buy, do que o get. Então, get é mais informal. Então, na fala, prefiram usar o get. Na escrita, é melhor usar os verbos tradicionais. Ok? E aí, a gente vem com a segunda ideia, né, que é o common phrasal verbs with get. A gente falou do get sozinho. Mas, além do get sozinho, a gente pode combinar o get com preposições, e aí a gente vai mudar o sentido mais ainda. Então, as well as get having several meanings on its own. Então, o get já tem vários significados sozinho. There are several phrasal verbs that use get. A gente tem ainda vários phrasal verbs usando get. A phrasal verb is a verb that has 2 or 3 words. Então, o que é um phrasal verb? É um verbo com 2 ou 3 palavras. Based on a verb, tem o verbo, mais uma preposição ou um advérbio. There are quite a few phrasal verbs with get. Existem vários phrasal verbs com get. That you already know, que você já conhece, and use without even think about it. Sem mesmo pensar. O mais comum deles, que é o get up. What time do you get up? E veja que get up não tem nenhum sentido igual àqueles que a gente viu até agora. Porque o get up é o quê? Levantar da cama de manhã. Get up means to leave your bed in the morning. Deixar a sua cama de manhã. Diferente do acordar. Acordar é wake up. O get up tem a ideia de realmente levantar, sair da cama. Então, veja que nenhum dos sentidos que a gente viu até agora tinha alguma coisa a ver com sair da cama. Então, só o fato de eu juntar um up junto com o get, eu já modifiquei o sentido dele. A gente vai passar rapidinho, tá? Porque, como eu falei para vocês, é muita informação. O que eu quero que vocês entendam com a unidade de hoje é a versatilidade do get. Porque o uso realmente, quando usar, o que usar, isso a gente faz com a prática. Então, a partir de hoje, quando vocês olham uma palavra que tem o get, vocês sabem que ele pode ter vários sentidos diferentes. Isso já vai abrindo a ideia de vocês, né? E fazendo um entendimento de contexto muito maior. E aí, quando a gente tem preposições ligadas, né, com ele, como get on e get off, aqui tem a ver, está relacionado com meios de transporte. Então, antes a gente falou só sobre pegar o trem, get the train, get a cab, get a bus. Mas quando eu falo em get on e get off, eu estou falando exatamente de entrar e sair do meio de transporte, né? Então, here's the bus, aqui está o ônibus, let's get on. Vamos entrar, vamos subir no ônibus. I really get on well with Janet. Esse get on aqui está no lugar errado. Esse get on tem um outro significado que a gente vai falar depois. Get on well, get on, especialmente get on well com alguém, é o sentido de se dar bem com essa pessoa. Até interessante a gente colocar aqui, porque veja que nesse contexto,
Não faz sentido nenhum, né? Subir, porque até a gente não está falando de meio de transporte, né? Get off, descend from, descer, sair, né? We got off the plane and went to passport control. A gente desceu do avião e fomos ao controle de passaportes. Jerry got off at 52nd Street. O Jerry desceu na rua 52. Então, get on and get off, meios de transporte. E aqui a gente tem o get in e o get out, o entrar e sair também. E aqui a gente vai ver que no caso do carro, a gente não usa get on, que é o que a gente tinha aqui. Carro é um meio de transporte, mas a gente não usa on, a gente usa in. O carro é menorzinho, a gente tem que ficar ali mais sentado, né? Então a gente usa get in e não get on, ok? Mas aqui eu também posso dizer get in, de entrar em um lugar, tá? Por exemplo, na piscina, get in the pool, ou em um outro, uma coisa mais fechada. We got in the car, nós entramos no carro, and put on, ele entrou no carro, and put on his seatbelt, colocou o cinto. Come on, get in, vamos, entre, let's go, vamos. Get out é o oposto, né? Sair, exit from a car, a swimming pool or a container. Ok, kids, we've arrived. You can get out now. Vocês podem sair agora. Got out of the class. I got out of. Eu saí da sala às 13h30. O get up, que a gente já viu, né? Sair da cama de manhã. They usually get up at 7:30. I got up at 7 this morning. Eu normalmente levanto às 7h30. Eu levantei às 7 hoje de manhã. Get back é retornar a algum lugar. We should get back. Nós deveríamos voltar às 7h30. Can you wait for us? Nós devemos voltar. Você pode esperar por nós? I got my books back. To get back. Eu peguei de volta os livros do Tom. Get over é o sentido de a gente melhorar de uma doença ou de uma situação, de alguma situação. Então, I had flu last week. Eu tive gripe na semana passada, but I've got over it. Mas eu melhorei dela. To get over é superar algo. He got over his operation very quickly. Ele se recuperou da operação rapidamente. E aqui é aquele exemplo que eu falei antes do get on ou get along with, que tem o sentido de ter uma boa relação com alguém, de se dar bem com alguém. Então, quando você quer dizer, eu me dou bem com o Joãozinho, né? Então, I get along with, I get on well with. Então, do you get on with your colleagues? Você se dá bem com os seus colegas? I really get on well with Janet. Eu realmente me dou bem com a Janet. E I really get along with Janet. Tanto get along ou get on significam a mesma coisa. Get across. Across tem a ideia de uma coisa que está do outro lado. E esse get across, nós vamos usar no sentido de ideias. Quando você está transmitindo uma ideia de um lado para o outro, você está passando essa informação, tá? Então, a ideia de successfully communicating an idea, comunicar uma ideia com sucesso. Porque eu tenho a minha ideia e eu preciso passar essa ideia para você. Então, to get across. I'm not sure I got my ideas across in the meeting. Não tenho certeza que eu consegui me fazer que as pessoas entendessem as minhas ideias na reunião. So, I got my ideas across é transmitir as minhas ideias. Get by
tem a ideia de sobreviver com alguma coisa. Então, my French isn't good, but I know enough to get by. Então, meu francês não é muito bom, mas eu sei o suficiente para sobreviver, to get by. Sally gets by on just $1,000 a month. A Sally sobrevive com apenas $1.000 por mês. It's not that. Não é tão difícil assim, né? $1.000. Get through tem essa ideia de contactar alguém, né? To make contact with, succeed in examination or test. Então, nós temos dois sentidos diferentes. O get through, I need to get through you, or she can't get through to Mr. Black. Ela não consegue conectar, ela não consegue comunicar com. The line's engaged, a linha está só ocupada. E eu também tenho a ideia de ir bem num exame ou em um teste. That was a difficult test to get through. Foi um teste difícil de passar. Wasn't it? Não foi? Get away with. Get away with tem a ideia de escapar. Fazer alguma coisa para não ser punido ou que você não seja pego. Essa é a ideia do get away. E, se eu não me engano, tem uma série que é How to Get Away with Murder, que é como a gente escapar, né, de um assassinato. He stole some money from the firm, but no one found out, so he got away with it. Ele roubou o dinheiro da empresa, mas ninguém descobriu, então ele se safou. Mais ou menos essa a ideia. The thief got away from the police. O ladrão fugiu, né, da polícia, conseguiu escapar da polícia. Então, how to get away with murder, como se safar de um assassinato. E ainda, como se não bastasse isso tudo, nós temos um terceiro caso ainda, que são frases prontas. São frases que são assim, são idiomatic usage, idiomatic expression. Quer dizer, são frases prontinhas e que a gente usa dessa forma e não tem explicação para isso, tá? Como, por exemplo, get a life. Get a life é uma expressão que a gente usa do tipo assim, é difícil de traduzir, assim, no sentido, não faça nenhuma, não se preocupe com besteira, tipo, vai viver, né? Viva a sua vida, get a life. Então, come on, get a life, go out and have fun. Tipo, vamos, né? Vai viver sua vida, viva bem, né? Get a life. Não fica se preocupando muito. Get a load of one's feet. Get a load. Load é peso, tá? Então, tirar o peso do pé. Essa mais ou menos a load off. Off é fora, né? Então, é mais ou menos a ideia de tirar o peso do pé. Se você tira o peso do pé, você vai sentar, vai relaxar. Então, uma expressão que a gente usa. Come on, get a load off your feet. Vai descansar. Come over here and get a load off your feet. Vem aqui e relaxe. Sente, descanse. E tirar essa carga a gente pode usar também dos pés, no caso, no sentido de sentar, relaxar, mas também da cabeça, né? No sentido de parar de se preocupar com alguma coisa. I'm glad he got the job. I'm sure he's got a load off his mind. Então, estou feliz que ele arrumou um trabalho. Eu tenho certeza que ele descansou ou parou de se preocupar. That news gets a load off my mind. Aquelas notícias tiram um peso da minha cabeça. Mais ou menos essa é a ideia, né? Tirou um peso da minha cabeça, tirou um peso dos meus ombros, né? Vamos descansar.
To get down on someone, get down é como você diminuir alguém, de criticar alguém. Don't get so down on Janet. Não critique muito a Janet. My boss is getting down on me. O meu chefe está me criticando. Get down to do something. Veja que é muito parecido. Ó. Get down on alguém. Get down to do something. Fazer alguma coisa. É tipo assim, senta e faz. Tá? Let's get down to business. Vamos parar de conversa e trabalhar. Let's get down to business. I got down to doing the report yesterday after. Tipo assim, eu sentei, né, e trabalhei no relatório ontem à tarde. Get away. Veja que antes a gente tinha to get away with, que é escapar de alguma coisa. E só a expressão get away é tipo assim, some daqui, né? I don't believe what you're saying. Não me vem com essa que eu não estou acreditando no que você está dizendo, tá? He didn't say that. Get away. Tipo assim, ele não disse isso. Para com isso. Não acredito em você. No, get away. Não, me conta. Não acredito. That can't be true. Não pode ser verdade. Get in on the act. Pegar alguém no ato de fazer alguma coisa. Ou estar envolvido em fazer alguma coisa. I really wish I could get in on the act. Eu gostaria realmente de me envolver mais. Would you like to get in the act at work? Você gostaria de realmente se envolver no trabalho? Get lost, no sentido de go away, some, desaparece. Come on, get lost. Sai daqui. I wish Tom would get lost. Eu gostaria que o Tom saísse daqui, desaparecesse, virasse fumaça. Get one's act together é difícil de traduzir também, no sentido assim de se organiza, né? Você está muito nervoso, para, se organiza. Get your act together. I wish Mary would get her act together. Eu gostaria que a Mary se, né, parasse de ficar tão nervosa e tal e focasse. Foco no que a gente tem que fazer. Get your act together. Get out of my face é mais ou menos como um get lost. Tipo, sai da minha frente. Né? Get out of my face, I'm going to do it. Sai daqui que eu vou fazer, para de me incomodar. She told him to get out of her face. Ela disse para ele parar de incomodar, para de encher o saco. Get real. Get real é tipo assim, fala sério. Tá? Para de falar bobagem, get real, fala sério. Get real about her. Fale sério sobre ela. Forget it, get real. Tipo assim, esquece disso e foco. Get real. Get to it. Let's get to it. Vamos começar alguma coisa, ok? Let's get to it. Vamos lá. Get down to business. Começar a trabalhar. Isso a gente já viu antes, ok? Vamos concentrar. Let's get down to business. É uma expressão, tanto o let's get to it ou let's get down to business, são expressões que são usadas só nesse sentido. Get together, no sentido de se encontrar. Let's get together, vamos nos encontrar. E get it together é no sentido de melhorar alguma coisa. Vamos get it together, vamos melhorar, vamos conseguir fazer, vamos fazer melhor. Tá difícil de terminar isso, né? O have got tem o sentido de ter alguma coisa. Então, lembra que eu comentei que o passado do particípio do get é gotten.
Então, quando eu combino com have, eu deveria combinar com gotten. He has gotten, she have gotten. Mas existe esse sentido aqui, que não usa assim, usa have com got, e o sentido é de ter. É a mesma coisa que usar só o have. Então, she has got a new car. Ela comprou um carro novo, ela tem um carro novo, e eu poderia usar só she has a new car. Have you got any brothers and sisters? Você tem irmãos e irmãs? Do you have brothers and sisters? A mesma coisa. I've got a cold. I have a cold. I've got a cold. A mesma coisa. Sheila has got an appointment. A Sheila tem uma hora marcada. She has an appointment. Eu não preciso desse got aqui. Então, posso usar ou não, o sentido é o mesmo. E aqui é aquilo que eu comentei. No inglês americano, a gente usa gotten. No inglês britânico, a gente usa got. Mas tem essa exceção no inglês americano de usar o got quando a gente está falando em ter. Estou indo um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Então, vamos praticar bem rapidinho. Tá? A prática de hoje, ao invés de ser no Quizlet, vai ser aqui. I got 3 A's last semester. Esse got tem o sentido de ser, alguém bateu você, de se tornar ou de marcar. Então, quando eu digo I got 3 A's, A's aqui é nota, eu consegui 3 A's. Nesse caso, a gente está falando em score, em pontuação. Peter has gotten serious about his studies. Peter has gotten serious, quer dizer, arrive, cause ou become. Ele chegou, ele causou algo ou ele se tornou. Como a gente está falando em sério, quer dizer que ele está mudando o estado dele. Então, a gente está falando que ele se tornou, ele ficou sério sobre os estudos dele. They got their father to buy them a new horse. Esse got their father to buy é no sentido de trazer, de adquirir ou de causar? No caso aqui, o que eles fizeram? Eles causaram, eles fizeram, eles convenceram o pai a comprar um cavalo novo. We got 3 books for our new library. Esse got 3 books é no sentido de experience, cause ou receive? Então, we got 3 books no sentido de recebemos 3 livros para a nossa biblioteca. Jane got the flu from her students last week. Got the flu. Flu é gripe. É no sentido de arrive, experience ou contract. Como nós estamos falando de doença, nós estamos falando de ela pegou uma gripe dos alunos na semana passada. Contrair, né? Could you get me the paper? Esse get é no sentido de receive, give ou take vengeance. No caso, receber, dar ou fazer uma vingança. Could you get me? Eu estou querendo dizer assim, você pode me dar. Você pode me dar para mim o papel? I got spooked by all the talk of revolution. Got spooked, spooked é assustado, tá? Nesse caso, a gente está falando em experience, give or become. Como assustado é uma experiência, é um estado, a gente vai dizer que a pessoa experienced this. Poderia ser um become também, tipo assim, ele ficou assustado.
I got some excellent advice on the new job. Esse got é bring, receive or cause. Nós estamos falando em advice, que é conselho. Então, eu recebi um excelente conselho sobre o trabalho novo. She promised to get him someday for all his bad behavior. Pay back, fetch or acquire. Nesse caso, ela prometeu se cobrar dele. Então, nós estamos falando em payback, em vingança, né? John Henderson got 32 points and 12 rebounds during the game last night. Nós estamos falando aqui sobre become, score or arrive. Como nós estamos falando de pontos, a gente está falando em score, pontuar. They got him by hacking into his smartphone. Eles, aqui, esse got him tem o sentido de caught, found or either. Either quer dizer, pode ser as duas coisas, né? E aqui a gente está falando sobre ele ter sido pego por hackear um smartphone. Então, tanto posso usar a palavra caught ou found. Eles encontraram ele. Então, pode ser os dois. How many children have you got? Esse have you got pode ser substituído por do you have, are there, do you want? Então, how many children do you have? How many children are there? Or how many children do you want? E a resposta aqui é do you have? How many children have you got? How many children do you have? I think it's time for us to get out of the shipping business. Get out, nesse sentido, aqui é de receive, leave ou meet. Receber, deixar ou encontrar. Então, get out tem o sentido de sair. Sair do negócio de transporte. I'm afraid I don't get the problem at all. I don't get means, significa I don't have, I don't want, ou I don't understand. Então, aqui a ideia de I don't get the problem é o sentido de eu não entendo o problema. Me desculpa, mas eu acho que eu não estou entendendo o problema que está acontecendo. What are you trying to get at? Get at means to have, to say, or to tell. What are you trying to communicate? What are you trying to say? My son got into Harvard last month. Got into Harvard significa saw, was socially active at, was accepted to. Então, quando a gente fala que alguém got into, quer dizer entrou. Entrou, nesse caso, foi aceito na Harvard. Let's get together soon. Get together significa see each other, do something, either is right, ou as duas estão certas. Nesse caso, let's get together soon é vamos nos reunir logo, vamos fazer alguma coisa logo, vamos nos ver logo. Então, as duas opções estão corretas. They have to get serious about their work. To get serious means must work harder, must stop smiling at the office, must get to work early. Então, tem que trabalhar mais, tem que parar de rir no escritório, ou tem que trabalhar mais cedo. Get serious about é trabalhar mais. Get serious. Could you get the paper for me? Esse get the paper tem o sentido de leave, exit or pick up.
Leave e exit tem o mesmo sentido, que é sair. Nesse caso, não é sair, é juntar, pegar, buscar. How long did it take you to get over the flu? Get over, especialmente se a gente está falando de gripe, a gente está falando em be accepted, recover from, or turn. Recover from, né? Melhorar de. Okay, we did it. My goodness, I thought we would never stop. Finish this. Então, como eu comentei com vocês, por que quando alguém pergunta para a gente o que o get significa, deixa qualquer professor maluco? Porque depende de 1001 situações. Depende se tem algum outro verbo junto, depende se é uma frase pronta, depende do sentido que está vindo. Como que vocês vão lidar com isso? Ter a mente aberta e entender que o get pode ter sentidos diferentes. Quando a gente começa a olhar o get com essa versatilidade que ele tem, a gente começa a conseguir usar ele e entender um pouco melhor. Ok? So, thank you for coming today.